quero conversar com vocês inspirados por isso, inspirado por esse título, Pedra Angular. Que título é esse? Mas antes, quero falar com você sobre pequenos eventos na nossa vida, que acontecem e mudam a nossa história. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fazia parte do trabalho com crianças da igreja. Tinha 6 anos, era criança, frequentava a escola bíblica nas igrejas. Você que não é acostumado com igreja, as igrejas têm uma escola que funciona nos domingos pela manhã, geralmente, e tem uma parte toda dedicada às crianças. Aqui na nossa igreja chama-se Ninho, né? A parte toda dedicada ao ensino infantil. E quando eu tinha 6 anos, eu frequentava esse trabalho com crianças, e em determinadas épocas do ano, fazia-se trabalhos específicos. Por exemplo, no Dia dos Pais a gente preparava um musical para cantar em homenagem aos pais. No Dia das Mães, em homenagem às mães. E no Dia das Crianças, tinha uma atividade especial em que as crianças também cantavam na igreja, iam à frente num coro enorme de crianças. Eu fazia parte desse coro de crianças. E um dia, no ensaio desse coro de crianças, nós estávamos preparando um musical mesmo, um musical antigo. Se você for muito antigo de igreja, você vai saber de que musical que eu estou falando, que o personagem principal era um livro chamado Salt, né? E chamava-se Louvores da Garotada. Você vê como é atual, né, o termo, Louvores da Garotada, é bem atual. Então eu fazia parte, comecei a ensaiar desse musical. E um dia nós estávamos lá, todas as crianças reunidas na sala, cantando, e as tias que estavam ensaiando a gente, elas estavam à procura de solistas. Então eles botaram a música e as crianças todas começaram a cantar, todas as crianças cantando ao mesmo tempo. E as tias iam com aquela técnica que não constrange nenhuma criança, né? Então as crianças cantando, e elas iam assim, ó, passando com o ouvido perto da boquinha das crianças, assim, para fazer a seleção, entendeu? Seleção rápida. E aí a criança ficava naquela expectativa, tipo assim, eu vou ser escolhida, ela vai passar na minha frente, vou ser escolhida. Ela passava e não escolhia, aí rolava, né, aquela decepção. Mas acontece que, num desses ensaios, nós estávamos cantando lá as crianças para ela selecionar um dos solistas, e é uma das tias que hoje é muito conhecida da juventude aqui da igreja, a mãe do Lucinho e da Lala, a Mirinha. Ela estava lá abaixadinha, passando na frente da boquinha das crianças, e aí ela me ouviu cantando e falou assim, esse menino aqui dá para cantar, acho que dá para botar ele para cantar. E aí escolheram lá uma música do musical que tinha um solo e me botaram para fazer esse solo. E aí, com 6 anos de idade, eu fiz o primeiro solo da minha vida, assim, na frente da igreja, cantando sozinho. Eu me achei o máximo, vou confessar para você, eu me achei o máximo. Sabe por quê? Porque eu cantava, era uma música assim, alguns de vocês vão lembrar. Te amamos, Deus, e te adoramos com gratidão por seu amor. Tá bom, chega. É linda essa música. E aí eu fiz o solo dessa música, e sabe por que eu me achei o máximo? Porque as meninas, elas faziam o U por trás. Então eu me achava o máximo, porque eu cantava e as meninas ficavam atrás. E eu achando o máximo. Acontece que por causa desse evento na minha vida, desse dia em que a tia Mirinha abaixou e me ouviu cantando, isso foi determinante no restante da minha vida inteira. Porque desse dia em diante eu me descobri na música. Eu descobri que Deus tinha me dado algo relativo à música. E então, desde os 6 anos de idade, eu comecei a cantar na igreja, participei de coros, de conjuntos, de bandas. Tive bandas, né, banda mesmo, tocar fora, assim, tocar fora da igreja e tal. E toda a minha liderança, meu treinamento de liderança foi todo desenvolvido dentro do ambiente da música, sempre com música. Sempre, sempre, sempre. Um simples evento de uma tia abaixar o ouvido e ir ouvindo boquinha por boquinha das crianças,
esse único evento mudou o curso da minha história, mudou o curso da minha vida, determinou, de certa forma, né, abriu a primeira porta para o caminho que a minha vida ia seguir dali em diante. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você nessa noite, contando essa história, é que eu quero que você pense a respeito disso daqui. Um pequeno evento pode mudar o curso da história. Eu contei para você um bom evento, um evento que mudou positivamente o curso da história. Mas existem eventos na nossa história que podem mudar negativamente. Depende de como nós interpretamos também. Não só porque o evento é negativo por si só, mas às vezes acontecem coisas na nossa vida que não necessariamente são negativas, ou não necessariamente são positivas. Depende da forma com que nós interpretamos este evento. E hoje eu quero falar com você sobre um evento na história. Um evento que não foi dos maiores eventos registrados da história. Foi um evento íntimo, um evento, um acontecimento, um diálogo entre Jesus e os seus discípulos, e mais precisamente, entre Jesus e um dos discípulos, o famoso, conhecido, bonachão, respondão e o protagonista dentre os discípulos, Pedro. Pedro sempre tinha uma boa resposta, né, para dar, uma resposta pronta e tudo. Pedro é esse cara. Eu gosto de pensar em Pedro como um cara assim, um cara todo espertão. Pedro era todo para frentex, assim, entendeu? Perguntava, ele estava lá e respondia. Queria saber, ele estava lá e dizia. Jesus estava cabisbaixo, ele ia lá e levantava o moral. Senhor, nós vamos morrer por você, Senhor. Fica assim não. Se a gente está com você aqui, a gente vai até o fim, a gente vai morrer por você. Apesar de que no final ele negou, né? Mas ele disse que ia morrer por Jesus, ele disse um monte de coisa. E em alguns momentos Pedro mandou bem, e nós vamos olhar hoje um evento em que Pedro mandou muito bem. Em que a resposta que Pedro deu à pergunta de Jesus foi uma resposta determinante na história. Um pequeno evento que definiu o curso da história. Eu quero contar para você isso. Esse evento. Esse evento ele foi tão importante, que por causa desse dia, o cristianismo que nós conhecemos hoje como cristianismo, numa visão mais ampla do que somente o gueto evangélico, mas o cristianismo como um todo, em todo o globo terrestre, em todas as diferentes formas de expressão do que nós conhecemos como cristianismo, isso foi determinado por este pequeno evento na história, esse pequeno encontro entre Jesus, esse pequeno diálogo entre Jesus e Pedro. Jesus havia acabado de fazer a segunda multiplicação de comida. Jesus fez 2 milagres semelhantes. O primeiro foi a multiplicação dos pães e peixes, e depois ele teve uma segunda multiplicação de alimento, que é registrado pelos evangelhos. E por causa desses 2 eventos, Jesus aumentou extraordinariamente o número de seguidores, principalmente depois do primeiro. Depois do primeiro evento, Jesus foi seguido, pelo menos aí, provavelmente, por algumas milhares de pessoas, porque a primeira multiplicação de pães foi para cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E a palavra de Deus diz que essas pessoas queriam declarar Jesus rei, por causa do que ele fez. Afinal, quem não gostaria de um rei que dá comida de graça? Não é mesmo? Esse rei é muito bom, a gente dá um peixe para ele, ele alimenta uma multidão, vamos declarar rei, que acabou a fome no mundo. Não é isso? Todo mundo pensaria isso. Se você visse um cara fazer isso, você também pensaria isso. Pois é, aquelas pessoas pensaram isso, quiseram declarar Jesus rei. Na segunda multiplicação de pães, o que é destacado não é a reação dessas pessoas que passaram a seguir a Jesus, mas a reação dos fariseus. Os fariseus questionam quem é Jesus. Eles ficam intrigados com a atitude de Jesus, com a capacidade de Jesus de fazer coisas tão fantásticas, e eles ficam questionando, será que ele é realmente quem ele é? Nós precisamos de mais provas, nós precisamos de mais sinais. Aqueles homens eram tomados de tanto orgulho religioso, tanto orgulho espiritual, eles achavam que eles eram o padrão, que eles é que determinavam quem era de Deus e quem não era de Deus. E eles acharam que podiam aplicar esses padrões, aplicar essa maneira de enxergar a Jesus. E então Jesus, depois de
ter um diálogo com eles e resolver essa questão, hoje eu não vou tratar disso, ele se volta para os discípulos. Os discípulos, os 12, estão sempre acompanhando Jesus e vendo esses embates, vendo esses confrontos entre Jesus e os religiosos. E aí ele dá uma palavra para os discípulos. Ele diz assim: não deixem que o fermento dos fariseus entre na vida de vocês. Como um pouco de fermento que entra e leveda toda a massa, não deixem que o pequeno, pouco fermento dos fariseus entre na vida de vocês e transforme vocês em religiosos. Cuidado com a religiosidade, é o que Jesus disse para os discípulos. Eu não os chamei para me seguirem e tornarem-se fariseus, para me seguirem e tornarem-se religiosos. Eu os chamei para um relacionamento real com Deus, diretamente com Deus, não com uma coleção de regras. Vocês estão se relacionando comigo e não com ideias, comigo, não com religião, comigo, não com regras, comigo. Então Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Ele volta para os discípulos e diz: quem a multidão diz que eu sou? Então, quem responde? Pedro, sempre ele. Sempre que Jesus pergunta para os 12, Pedro responde. Já percebeu isso? Pode procurar, nunca é outro. É sempre ele que responde. Eu não sei se os outros eram medrosos ou se ele era metido a espertão. Eu sei que ele sempre respondia. Ele diz: quem a multidão diz que eu sou? E então Pedro responde: olha, Jesus, tem uns que estão dizendo que você é João Batista. Bom, provavelmente esse pessoal é um pouco desinformado, porque não era João Batista, e mais, João Batista naquele estágio já estava morto, já tinha sido decapitado. Só que no tempo que não tem Twitter e Facebook, né, pessoal, a notícia não corre tão rápido. Então alguns não sabiam ainda, talvez, que João Batista estivesse morto, e confundiam Jesus com João Batista. Ah, será que ele é João Batista? Porque eu já ouvi falar de um cara muito doido assim, e ele é meio doido também. Pode ser João Batista. Pedro falou: tem uns que pensam que você é João Batista. Tem outros, Senhor, que pensam que o Senhor é Elias. Porque o Senhor faz grandes coisas, o Senhor faz grandes milagres. E qual profeta que temos registrado no passado que fez coisas grandiosas assim como o Senhor tem feito? É o profeta Elias. Então alguns acham que Elias, que pegou uma carona numa carruagem de fogo para o céu, pegou de volta o ônibus de retorno e voltou para a terra para fazer um esquema aí, causar um rebuliço de novo. Outros, Jesus, pensam que o Senhor é Jeremias. Aí, eu não sei bem o que essas pessoas tinham na cabeça para pensar que Jesus era Jeremias. Mas alguns pensavam que ele era Jeremias. Talvez porque Jeremias, o ministério de Jeremias não foi um ministério pelo olhar humano, não foi um ministério de muito sucesso. Você sabe quantas pessoas se converteram à pregação de Jeremias? Sabe? 0, nenhuma. Já pensou um pastor que prega e ninguém nunca aceita a mensagem? Esse foi Jeremias, a vida inteira assim, pregava, ninguém aceitava, pregava, ninguém aceitava, chorava, ninguém aceitava, chorava mais um pouquinho, ninguém aceitava. Ele tentou todas as maneiras de ver se tocava o coração do povo, mas não tocou. Depois a gente pode tratar desse tema. Mas o fato é que as pessoas não sabiam direito quem era Jesus. A resposta de Pedro a respeito do pensamento da multidão foi essa. Resumindo, eles pensam que você é algum profeta, alguém especial. Eles não sabem muito bem quem é você. Jesus ouve a resposta e diz: ok. Então deixa eu fazer uma outra pergunta. Vocês estão andando comigo, ok? Essa história está no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Nós já estamos aqui na metade da nossa história, né? Jesus disse: a nossa história aqui nesse Evangelho acaba no capítulo 28. Nós estamos no 16, então faltam só 12 para acabar a nossa história aqui neste Evangelho. Nos outros é diferente, mas aqui é até o 28. Então ele diz: então, o que vocês me dizem, o que vocês dizem que eu sou? Vocês estão andando comigo, vocês caminham comigo já há um tempo. Quem vocês dizem que eu sou?
E aí Pedro dá a resposta. Pedro diz: Senhor, o Senhor é o ungido, aquele que é o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, que significa ungido. Tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. O Senhor é aquele de quem os profetas falaram. O Senhor é aquele de quem as profecias falavam. O Senhor Jesus, o Senhor é o Deus encarnado. E a resposta de Jesus a isso foi: filho de Simão, você é feliz porque entendeu isso. E deixa eu te dizer uma coisa: não foi nenhuma filosofia, nenhuma literatura, nenhuma coleção de regras, nenhuma lei, nada que fez você entender isso. O que fez você entender isso foi o meu Pai. Foi o Espírito de Deus que me revelou a você e disse para você e ao seu coração quem eu sou. Hoje o que eu desejo é que o Espírito de Deus fale ao seu coração quem é Jesus. Como falou ao coração de Pedro. E agora vem uma parte importante da história, eu vou dizer por que esse evento mudou o curso da história. Porque depois de Jesus dizer que Pedro era feliz porque entendia isso, Jesus diz assim: filho de Simão, hoje você é Pedro. E essa palavra, Cefas, significa pedra. Pedro, Cefas, pedra. A tradução é pedra. Ele diz: hoje você, Simão, filho de Simão, você é pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pronto. Jesus disse, Pedro ouviu, nós lemos e a história mudou. O cristianismo entendeu esse diálogo de uma maneira que determinou o curso da história. E hoje nós estamos com um Papa muito simpático, por sinal, que eu, por muitas vezes, fiquei admirado das coisas que ele disse. Pensei até, puxa, ele daria um bom pastor, viu? Talvez se ele quisesse ser pastor, acho que eu chamaria ele aqui para terceiro, para pregar para os jovens, porque é o que ele tem falado. Ele subiu num palco e pregou para milhões de jovens. E o centro da mensagem dele foi: jovens, tornem Jesus o centro da sua vida. Se ele não for o centro da sua vida, nada mais vale a pena. Uau! Como eu queria que muitos pastores de jovens dissessem isso. Bom, a questão é que o mau entendimento da história, ou o entendimento peculiar desta história entre Pedro e Jesus, determinou o curso do cristianismo. Foi por causa desta conversa entre Pedro e Jesus que o cristianismo viveu durante mais de 1000 anos a exclusividade da sucessão chamada sucessão papal. Até a Reforma, o cristianismo vivia sob esse entendimento. Sucessão papal. Pedro foi o primeiro papa, porque Jesus disse que sobre ele, Jesus edificaria a sua igreja. Agora, tem um outro entendimento engraçado também, a partir desse texto, porque Jesus disse para Pedro que daria a ele as chaves do quê? Do céu. E aí, daí veio aquela crença popular de que São Pedro é o porteiro do céu. Vem desse diálogo entre Jesus e Pedro. Porque Jesus disse: vou te dar a chave do céu, então, o que Pedro é? O cara que abre e fecha o portão do céu. É ele que deixa entrar, deixa cair chuva, né? O pessoal fala: ô, São Pedro, abre as portas do céu aí, né? Destranca esse negócio, cai chuva e tal. Essa crença popular vem desse diálogo também. Mas hoje eu vou me fixar na primeira parte do diálogo, em que Jesus diz: você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja.
duas coisas que você precisa entender: edificação e igreja. Esses dois termos hoje nos remetem a uma construção civil mesmo, paredes, chão, teto. E a palavra igreja nos remete a isso. Historicamente, quando eu falo assim, a igreja, o que vem na sua cabeça? Vem uma casinha com uma torrezinha e uma cruzinha em cima. Você pensa numa construção quando vem a palavra igreja. Se você é de igreja evangélica ou não, ainda assim, o que mora na sua imaginação, no imaginário coletivo de todos, é essa imagem da igrejinha. Quando fala igreja, nós pensamos no edifício. Mas não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando, Pedro, a minha assembleia, porque o termo que Jesus usa é assembleia, eclésia, assembleia, ajuntamento de pessoas com um propósito, para uma missão. Ele disse, Pedro, existem várias assembleias, Pedro. Você é judeu, você sabe o que é uma assembleia. Você vive no contexto do Império Romano, você sabe o que é uma assembleia. Quando os anciãos se juntam para decidir as leis. Você sabe, Pedro, o que é isso. Mas deixa eu te dizer, a minha assembleia, a assembleia que eu vim começar, a assembleia que eu vim ajuntar, ela é diferente. Ela estará edificada sobre esta pedra. Mas a pergunta é, que pedra é esta? Será que a pedra realmente é Pedro? Já parou para pensar nisso? Assim, não, pastor, ninguém para pensar nisso. Pelo amor de Deus, quem é que para pensar nisso, pastor? Mas então para hoje. Você acha realmente que Jesus ia virar para Pedro, conhecendo quem Pedro é, sabendo que Pedro nem mesmo havia se convertido ainda, de fato, sabendo que Pedro iria negá-lo por 3 vezes antes do galo cantar, sabendo que Pedro, depois de negar, ia desistir de seguir a Jesus, ia voltar a pescar. Sabendo de tudo isso, você acha realmente que Jesus ia se voltar para este homem e dizer, Pedro, sobre você, Pedro, será o fundamento da minha assembleia. Você, Pedro, será o fundamento do que eu vim fazer no mundo, Pedro. Eu vim aqui iniciar uma obra que se chama igreja. Eu vim aqui estabelecer o reino de Deus através de uma comunidade que será conhecida como igreja. E Pedro, você será o fundamento da igreja. Pensa bem, você acha que realmente era isso que estava na mente de Jesus? Você acha realmente que foi isso que Pedro entendeu? Pense comigo. 3 evangelhos registram este momento, este diálogo. Mateus, Marcos e Lucas. Registram o diálogo entre Jesus e Pedro, em que Jesus pergunta quem vocês dizem que eu sou, e Pedro responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. 3 evangelhos, ok? Somente o evangelho de Mateus registra esse diálogo subsequente, aonde Jesus diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O evangelho de Marcos, para você que não sabe, na verdade, a autoria do evangelho de Marcos é do apóstolo Pedro. Marcos era discípulo de Pedro. E porque Pedro era um homem simples, de vida simples, provavelmente Pedro não sabia escrever. Isso era comum naquele tempo. Eram poucas pessoas que eram letradas o bastante para escrever. Então ele chamou Marcos, que era seu discípulo, e pediu para que Marcos registrasse a sua ótica do ministério de Jesus. Quando você lê o evangelho de Marcos, você está lendo a ótica do apóstolo Pedro. Você está experimentando a maneira de enxergar do apóstolo Pedro. E você pode perceber que no jeitão do apóstolo Pedro, ele era muito direto, não era? Todas as respostas dele muito diretas. Quando os soldados chegam para prender Jesus, ele não fica de argumento. Ele não fica, gente, para com isso, deixa disso, pessoal. Peraí. Não, ele pega a faca e corta a zureba de um. Ele era assim, ele era direto. Então você pode perceber que dos evangelhos o menor é qual? Marcos. Marcos só tem 16 capítulos, é pequenininho, você lê rapidinho. Porque Pedro não fica assim, Pedro, vamos lá, vamos contar essa história aí. Vai, Marcos, escreve aí. O pessoal precisa saber, vamos lá, vamos escrever, 16 capítulos, é assim, é rapidinho, pessoal, só o essencial. E se você ler o Evangelho de Marcos, você não vai ver esse diálogo entre Jesus e Pedro, onde Jesus diz, você é pedra, você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei
a minha igreja. Não existe esse registro no Evangelho de Marcos. Agora pense bem, se você entendesse que Jesus disse para você que o que ele veio fazer no mundo, ele ia fundamentar em você. Pensa, você está sentado com Jesus, Jesus bate no seu ombro e fala assim: pois é, Silas, sabe como é, né? Já estamos juntos tem um tempão, você viu tudo que eu sou capaz de fazer, não viu? Já ouviu todos os ensinamentos que eu deixei para você, não já? Já. Demais, Senhor. Pô, nunca imaginei. Né? Pouca comida, muita comida, aleijado anda, cego vê. É demais, Senhor. Aí Jesus diz assim: pois é, Pedrão, é o seguinte. Eu não vim para ser o centro. Eu vim, Pedro, para fundamentar o que eu vim fazer em você. Faz sentido isso? Se Pedro tivesse entendido isso, mas vamos supor que isso tivesse acontecido de fato, você acha que Pedro não ia escrever esse negócio, meu amigo? Você acha que Pedro não ia chegar lá e falar assim: ó, Marcão, tu põe aí que eu sou o cara. Por favor, você põe aí que Jesus deixou o negócio na minha mão. Ok? Não é de ninguém, é meu. Se Pedro tivesse entendido dessa forma, como eu e você, provavelmente ele teria registrado isso. Mas não, ele não registrou isso. Eu quero convidar você, através da palavra de hoje, a olhar para os personagens bíblicos com mais realismo. Parar de idealizar demais os personagens e olhá-los como pessoas, como eu e você, com questões como eu e você. E entender que às vezes a melhor forma de você compreender o que ele compreendeu é vendo o que ele escreveu. E nós temos uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você. É que Pedro não escreveu somente o Evangelho de Marcos. Ele escreveu 2 cartas. Uma chamada 1 Pedro, a outra chamada 2 Pedro. E hoje eu quero que você olhe para a primeira carta que Pedro escreveu. E você vai ver exatamente como Pedro entendeu este dia que Jesus falou com ele. Veja como é simples. Este momento em que Pedro conversou com Jesus foi importante? Sim, lógico que foi importante. Eu não estou dizendo que ele não foi importante, ele foi extremamente importante. Tão importante que mudou o curso da história. Só que acontece que muitos de nós entendemos errado este dia, e porque entendemos errado este grande evento, nós, às vezes, nos envolvemos com equívocos, com erros, com enganos. E hoje eu quero te levar a pensar por você mesmo, só quero te ajudar a pensar que você pode entender melhor se você ler o que Pedro mesmo escreveu. E como Pedro escreveu a respeito deste grande evento, eu quero que você hoje pense também sobre os grandes eventos da sua vida. Os grandes eventos que marcaram você, sejam positivamente ou negativamente, mas grandes eventos que mudaram o curso da sua história. Você retorne nesse tempo e perceba se isso realmente foi entendido da maneira correta. Porque a presença de Jesus na sua vida pode trazer luz aonde está obscuro. Pode trazer entendimento onde houve engano. Pode trazer resposta onde você tem uma grande, enorme interrogação. Vamos olhar para a carta de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir para você ver que eu não estou inventando isso daqui, isso está lá mesmo. Mas se você não quiser, não tem problema, você pode acompanhar por aqui, que aqui está o texto todo. A primeira parte que nós vamos ver aqui é uma parte que você vai perceber que Pedro está escrevendo e que de alguma forma dá para você entender que ele escreve a partir realmente de uma lembrança da sua própria vida, da sua própria experiência com Jesus. O apóstolo João, no primeiro capítulo da carta de 1 João, ele fala que está escrevendo a respeito do que viu, do que ouviu, do que suas mãos tocaram. Todos os apóstolos não estavam escrevendo a respeito de uma coleção de ideias, uma coleção de doutrinas, uma coleção de regras. Todos os apóstolos estavam escrevendo, sabe sobre o quê? Sobre o tempo em que eles ficaram com Jesus. O que eles absorveram de Jesus. O que eles compreenderam de Jesus, de quem é Jesus e o que Jesus fez. E o apóstolo Pedro, como outros apóstolos, também está fazendo isso. Olha o que ele diz.
Livrem-se. Ele está escrevendo para os crentes, ok? Para os crentes daquele tempo. Ele está escrevendo: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Livrem-se daquilo que às vezes habita dentro de vocês e vocês conseguem esconder com boas respostas. Porque era o que Pedro fazia. Pedro conseguia esconder a inconsistência dele. Pedro conseguia esconder os equívocos dele. Pedro conseguia esconder a falta de fé dele em boas respostas às vezes. Em prontidão em dar respostas para as perguntas de Jesus. Em desafios que talvez ele mesmo não acreditasse. Senhor, por ti morreremos. Morre nada. Jesus disse: você morre nada, cara, porque antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, você não morre nada. Você está dizendo que você morre, mas você não morre. E ele está dizendo: ó, deixa eu dar um aviso para vocês, vocês que já conhecem a Jesus, vocês que já entenderam quem Ele é, vocês precisam lembrar que vocês têm que se limpar disso daqui, se purificar destas coisas. Da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, da maledicência, porque isso vai conduzir vocês a uma compreensão errada das coisas, a compreensão errada das pessoas, a compreensão errada de quem é Jesus, e vai conduzir vocês a um engano na vida. A um engano. Como eu me enganei uma vez. Como crianças, abstenham-se de toda a pressuposição de vocês, o preconceito de vocês. Criança não tem preconceito. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com o que ensina, porque senão a gente transforma elas em preconceituosas. Porque elas não conseguem nem se proteger daquilo que é preconceito. E o apóstolo Pedro está dizendo assim, ó, como crianças, não vão buscar a Deus com os seus pressupostos, com a sua religiosidade. Vão como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, desejem o que Deus tem como alimento para vocês, sem restrições, sem tentar conter isso dentro da sua filosofia, mas se abstenha de você mesmo e só diz: Senhor, eu quero beber do que o Senhor tem para mim. Eu quero me alimentar do que o Senhor tem para mim. Pedro está falando: façam isso. Porque eu demorei para entender isso. Eu ficava toda hora tentando encaixar Jesus na minha maneira. E aí quando Jesus se entregou na cruz, mesmo ele tendo me avisado antes, eu neguei ele. Sabe por quê? Porque tudo até ali se encaixava. Afinal, meu amigo, multiplicar pães e peixes, quem não se encaixa num movimento desse? Todo mundo chamando ele de rei, quem não se encaixa num movimento desse? Curar enfermos, curar pessoas, seguido por multidões, puxa, aquilo fazia muito sentido para mim, mas quando ele morreu, eu falei: não, isso não se encaixa. Não estou mais nessa. Pedro está falando: não façam isso. Sejam como crianças, acreditem, confiem, se entreguem, deitem, descansem nele e recebam o que ele tem para vocês. Para que por meio dele cresçam para o quê? Cresçam para a salvação. Cresçam para essa transformação que ele veio fazer no mundo, em você e através de você. Para que vocês possam experimentar o que é realmente a salvação. Entreguem-se a Ele, deixem Ele suprir todas as necessidades de vocês. Vamos seguir. Agora que provaram que o Senhor é bom, prestem atenção. Agora que vocês provaram que o Senhor é bom, como eu provei, depois que eu provei que o Senhor é bom, tudo mudou na minha vida. Depois que aquela dúvida a respeito de Jesus passou, porque Pedro teve dúvida a respeito de Jesus, ele teve. Acredite você ou não, se você pensa a respeito de Pedro como o primeiro Papa,
Talvez seja difícil para você pensar que o Papa erraria, apesar de que o Papa Francisco diz que peca. Ele disse isso, e ele peca. E isso causou muito espanto nas pessoas. Não sei se causou em você, mas causou espanto nas pessoas. Um Papa assumir que peca. Pedro teve dúvidas a respeito de Jesus. E ele está dizendo para essas pessoas: depois que vocês provaram que Jesus é bom, eu vou dizer algo para vocês. Depois que vocês provaram que Jesus é bom, eu provei. Vocês também. Então, olha só. À medida que se aproximam dele, quem? A pedra viva. Pedro estava lembrando do que Jesus disse para ele: Pedro, você é pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. À medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, aqui ele está se referindo também a uma profecia a respeito de Jesus, a pedra rejeitada pelos homens. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Jesus é a pedra, nós somos as pedras. Quando Jesus disse: Pedro, você é pedra, Pedro entendeu: eu sou pedra. E quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus estava dizendo sim, que Pedro seria parte do fundamento da igreja, mas não da forma que o cristianismo entendeu durante centenas e centenas de anos. Jesus está dizendo: Pedro, sobre você que é uma pedra, uma pedrinha, porque o nome de Pedro significa pedra pequena, pedra sem valor, pedra. Ele diz: Pedro, você é pedra, Pedro, você é pedra. Mas sabe de uma coisa, Pedro? É sobre este tipo de pedra, é sobre esta pedra simples, esta pedra que não tem valor, esta pedra que nada tem, é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. Sabe por quê? Porque o valor não está na pedra, mas o valor está no que ela guarda, na convicção que ela tem a meu respeito. Pedro, como você hoje disse quem eu sou, Pedro, é sobre estas pedras sem valor, mas convictas de quem eu sou, que eu edificarei a minha igreja, que eu fundamentarei a minha assembleia, que eu movimentarei o mundo e levantarei pessoas de todos os cantos do planeta para transformar a realidade ao redor delas. Agora ficou estiloso, né? Ficou riscado. Pedro está dizendo: olha como eu entendi a palavra de Jesus para mim. Olha, por favor, não entendam errado. É como se Pedro estivesse dizendo para a gente: por favor, gente, não me transformem no que eu não sou. Por favor, entendam como eu entendi. Ele é a pedra preciosa e nós somos as pedras vivas que somos ajuntadas na edificação de uma casa espiritual, para sermos aqueles que representam Deus no mundo, sacerdócio santo, aqueles cuja vida será vista pelos de fora, e através desta visão os de fora saberão quem é Jesus. O que eu desejo para a vida de todo jovem é descobrir isso, que quando você conhecer Jesus como Ele é, você vai passar a torná-lo conhecido como Ele é. E você vai passar a ser também quem Ele planejou que você seja. E essa união entre saber quem Jesus é, saber quem eu sou e fazer Jesus conhecido como Ele é que vai dar a maior sensação de plenitude, satisfação, alegria, sentido, propósito na vida de qualquer pessoa, porque foi assim que Pedro se sentiu. Quando ele descobriu quem era Jesus de fato, o Senhor dos Senhores, quando ele viu que aquela afirmação que ele fez para Jesus, de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, realmente era verdade, que aquilo fazia sentido, que Jesus havia morrido, mas havia ressuscitado, que o Senhor havia vencido o que ninguém é capaz de vencer, ele tinha vencido a morte. Ele diz: eu entendi. O Senhor vai edificar aquilo que o Senhor veio edificar através da minha convicção, espalhada na convicção de outras pessoas, e todos nós juntos seremos pedras vivas ao redor de uma única pedra preciosa, chamada Jesus Cristo, sobre a qual
toda a edificação será mantida, estruturada, firmada, fundamentada. Vocês serão pedras vivas na edificação desta casa espiritual, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis. Mas como eu ofereço sacrifício espiritual aceitável? Como é isso? Pastor, como é isso? Como é que eu ofereço algo a Deus que Deus aceite? Como é isso? Por meio de Jesus Cristo. Pedro está falando, não se trata de mim, não se trata de vocês, trata-se do que nós pensamos dele. Trata-se de como nós nos relacionamos com ele. Trata-se de quem ele é para nós. Quando nós entendermos quem ele é, o que ele fez e que fez por nós, quando entendemos que tudo que fizermos a partir de então é por meio dele, é porque ele fez primeiro, nós amamos porque ele amou primeiro. Nós tocamos porque ele nos ensinou a tocar. Nós curamos porque ele disse a nós, vão e curem. Nós ensinamos porque ele disse a nós, vão e ensinem. Mas não é para a gente ensinar o que é nosso, não é para o Felipe subir no púlpito e ensinar o que é dele. Não é para ninguém compartilhar com seu amigo o que é dele. Pedro não entendeu assim. Pedro não entendeu que ele era o fundamento da igreja. Pedro entendeu que ele, junto com tantas outras pessoas, pedras comuns, com a convicção de quem Jesus é, seriam a edificação da igreja, firmada numa única convicção: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. A pedra preciosa, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. A pedra angular. Naquele tempo, as construções eram mantidas pela geometria. Elas eram mantidas de pé pelos princípios geométricos. E em determinados lugares da construção tinha que haver esta pedra chamada pedra angular, porque ela dava a geometria adequada para que as pedras, mesmo sem cimento, permanecessem ali fixas, imóveis, e as paredes ficassem de pé. Quando a palavra de Deus diz que Jesus é a pedra angular, quando Pedro diz que Jesus é a pedra preciosa, a mensagem é que o centro não é homem nenhum. O centro é Jesus Cristo. Você veio aqui hoje para este lugar para ouvir um musical. E o objetivo desse musical, o objetivo dessa palavra é dizer uma coisa só para você. A sua vida precisa estar fundamentada em Jesus Cristo. Como Pedro entendeu. Como Pedro compreendeu que não era ele, mas Jesus. Que não era ele, mas a convicção que ele tinha a respeito de quem é Jesus. Hoje, você precisa entender que a sua vida será uma edificação firme, inabalável, quando você firmar a sua vida na convicção de quem é Jesus. E a minha pergunta hoje para você é: quem é Jesus para você? Jesus perguntou para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E hoje eu quero repetir essa pergunta para você: quem você diz que Jesus é? Isso pode mudar completamente o curso da sua história. Mudou o curso da história de Pedro e mudou o curso da história de bilhões de pessoas. E hoje pode mudar o curso da sua história. Num simples evento, num simples encontro, numa simples celebração, num musical. No dia em que você entendeu quem é Jesus. E este simples evento pode mudar definitivamente o curso da sua história. E não só da sua, mas pode mudar o curso da história de muitas e muitas pessoas. Porque a primeira vez que Pedro abriu a boca para pregar a respeito de Jesus, 3.000 pessoas se converteram crendo que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. A primeira vez que este homem abriu os lábios para ensinar pessoas quem era Jesus,
3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas entregaram suas vidas nas mãos de Jesus, como ele mesmo, Pedro, havia feito. Eu digo para você hoje, que se você entregar a sua vida a Jesus, se você olhar para Jesus como Pedro olhou, o que começa hoje pode se transformar em milhares e milhares de vidas cuja história foi transformada pela presença de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, pela minha vida, e pelo fundamento em que nossas vidas precisam estar. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor conversou com Pedro. Obrigado porque o que o Senhor disse a Pedro ficou registrado através dos tempos e hoje nós podemos abrir e ler e entender. Obrigado porque Pedro entendeu e não se privou de explicar. Mas ele escreveu para que nós pudéssemos compreender exatamente o que Jesus disse a ele. De que homem nenhum é um fundamento, mas o Senhor é. De que religião nenhuma é o fundamento, mas a convicção de quem o Senhor é este fundamento. E hoje, Deus, o que eu desejo é que vidas aqui entendam que a mudança na história delas pode ser uma mudança tão fantástica, tão extraordinária, como foi na vida de Pedro. Se elas olharem para o Senhor, como Pedro olhou, se elas entenderem o que o Senhor disse a Pedro, como dizendo a cada um de nós: se vocês crerem em mim, se vocês tiverem essa convicção a meu respeito, vocês serão essas pedras vivas que juntas se tornarão a edificação do meu reino, da minha igreja, do que eu vim estabelecer na terra. E eu quero fazer parte disso, Senhor. Ah, como eu quero, como eu desejo ser uma dessas pedras vivas na edificação da tua igreja. E o que eu desejo é que cada jovem aqui também arda de desejo por isso, de fazer parte da edificação daquilo que o Senhor veio estabelecer aqui, de transformar o Senhor Jesus como fundamento de suas vidas. Senhor, nos ensina a entender realmente quem Tu és, deixar que esta compreensão mude as nossas vidas definitivamente. Fortalece o coração desses jovens que hoje firmaram um novo compromisso contigo e desejam transformar o Senhor no fundamento de suas vidas e ter então suas histórias transformadas e reconduzidas para o centro da Tua vontade, para o cumprimento dos Teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida.